Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje trazemos para você um livro importante para o nosso aprendizado, para até conhecermos um pouco da história do nosso país e da história da humanidade. Nós estamos aqui recebendo como convidado João Alberto Teodoro. Ele nos traz o livro O Reencontro de Heróis, com o subtítulo Lutando para Vencer. É um livro ditado pelo espírito Frei Antônio Maria. Bom, João, seja muito bem-vindo, né? Mais uma vez você aqui conosco, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, da TV Mundo Maior, e agora falando desse novo filho que foi recém-lançado pela Mundo Maior. Pois é, muito bom. O Reencontro de Heróis. De onde surgiu esse tema? Como é que surgiu esse livro, João? Esse livro ele começou a ser escrito a questão de uns 5 anos atrás. Ah, certo. E como todo livro que me vem, ele inicia-se no trabalho espiritual. Logo após eu dar a comunicação, o mentor se aproxima e começa a passar uma sinopse de uma história. E no caso dele foi inclusive uma entidade que estava sendo, que tinha acabado de ser ajudada, de ser esclarecido, e depois ele chegou e para mim começou a contar a história, né? De um dos personagens do livro. E após eu chegar na minha casa, eu me preparo, tudo mais, ou através de sonhos, ele começa a passar capítulo por capítulo. A coisa acontece assim, sempre ligada ao trabalho espiritual. Certo, lá é o ponto de partida. O ponto de partida para tudo. Ah, interessante. Eles te preparam ali naquele trabalho, aí você já começa a... Você tem que mudar muito a sua rotina, João? Não, não mudo não. Não mudo. A gente tem que, claro, você tem que ter uma certa disciplina, né? Em tal horário eu fico predisposto a trabalhar na psicografia, no caso, ou então a rever algum capítulo que ele já havia me passado, porque você não consegue, Marisilda, pegar, digamos assim, 70% do que ele quer te passar. Certo. Ele vai aos poucos, conforme você vai fazendo as modificações, a releitura do capítulo, ele vai modificando as coisas. Então você não, de primeira você não consegue captar tudo. É como a gente também fazer uma aula, uma palestra, né? Você também vai fazendo e vai preparando e vai alterando um pouquinho as coisas, não é isso? Exatamente. E muitas vezes até ele passa o primeiro, segundo, terceiro capítulo, passa para o quinto, para o sexto. O elo de ligação vem quase que no final. Certo. Entendeu? Entendi. E você vai fazendo uma árvore genealógica, né? Dos personagens, para eu também saber o que eu estou escrevendo. Isso. Mas eu só fico sabendo que eu estou escrevendo realmente depois que eu acabo o capítulo, aí que eu vou ver o que eu escrevi. Porque aí você pode ler inteirinho aí eu posso ler inteirinho o capítulo. Porque senão não fica meio sem sentido, né? Fica, e mesmo porque quando você está trabalhando, você se desliga completamente. Isso, verdade. Né? E é interessante porque o livro é assim, em alguns momentos da leitura, você tem que voltar um pouquinho, que é uma história complexa, porque envolve a guerra, né? A Segunda Guerra, e envolve os personagens que estiveram envolvidos com a guerra e uma história de amor, né, João? Exatamente. Então, tem horas que eu falo, ai meu Deus, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui para ver direitinho quem são esses personagens, em que segmento eles estão, né? Em que núcleo eles estão, para você entender direitinho a história do livro, né? Para mim foi muito gratificante escrever essa história, porque ao mesmo tempo que eu aprendi muito, porque quando ele me passava alguma coisa, depois eu ia pesquisar se realmente aquilo acontecia. Certo. Porque na realidade você está trabalhando, está citando fatos históricos importantes para a humanidade. Então eu não poderia jamais, né? Isso. Não desconfiando daquilo que o Frei me passa, não, é pelo contrário, eu quero saber se eu estou captando aquilo que ele está querendo passar. E até mesmo a doutrina nos fala isso, né? Kardec fala, é melhor que você rejeite 9 verdades a aceitar uma mentira. Então você tem que, assim, o Espírito está te dizendo, o melhor que você tem a fazer é confirmar mesmo, até para o seu aprendizado e para te dar credibilidade, né, João? Foram momentos vividos por mim importantes, porque principalmente quando o Brasil começa a ser atacado pelos alemães, os navios aqui, e que até então eu desconhecia. Eu comecei a escrever a história e depois eu fui realmente pesquisar se realmente aquilo tinha acontecido. Por quê, né? Por quê, né? E você vê que ele foi tão feliz que ele minuciosamente ele descreveu coisas assim que
sabe, me deixou muito emocionado, porque ele foi muito feliz em detalhar detalhes de cada personagem diante de uma tragédia, Sim. não é? E também tem o personagem do Frei Orlando, que ele aparecia para mim, e eu como militar, eu sabia que ele era um capelão do Exército, mas eu não via o nome, ele não dizia o nome, eu simplesmente falava Frei Capelão, Frei Capelão. como a gente costuma falar. Frei Capelão. E eu já estava por terminar o livro, Marisilda. E até então, Frei Capelão o quê? José, Antônio? O Frei Antônio e Maria simplesmente falava, tenha calma que na hora você vai saber. E numa das minhas viagens da fundação para casa, eu parei num sebo. Né? Parei num sebo e perguntei para o cara, você tem algum livro da Segunda Guerra Mundial? Ele falou, tem aquela estante. Aí eu me aproximei da estante. Me aproximei e conforme eu fui olhando, a hora que eu bati o olho na capa de um livro, eu falei, esse cara eu conheço. Interessante, né? Aí peguei o livro Frei Orlando. Bom, não preciso dizer para você que eu chorei pra caramba, né? Imagino. Porque eu comprei o livro, eu fui lendo, tudo aquilo que ele estava falando no livro, quer dizer, que o que o autor escreveu sobre o Frei Orlando, ele já havia me passado, só que mais detalhadamente. Certo. Né? Aí eu cheguei em casa e depois que eu deitei tudo, aí eu falei, eu vou ler o livro. Aí ele se apresentou, meu nome é Frei Orlando, agora você pode colocar o nome no personagem. Interessante. Eu acho que deve ser interessante você está escrevendo sobre um personagem, o personagem se apresenta para você, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, não é não, João? Tem. Tem, né? Tem, porque quando eles vêm dar uma comunicação comigo, no caso do Frei Orlando ou o Frei Antônio e Maria, eu tenho que me segurar, porque senão a emoção vem à tona, eu não consigo falar o que eles querem passar. E o Frei Orlando, como missionário franciscano e capelão do Exército, a missão dele na Itália foi muito importante, porque ele levava um lenitivo não somente aos pracinhas brasileiros, né? Mas também ao povo italiano que estava sofrendo. Isso. E ajudava alguns alemães também, e ajudava, né? não tinha, ele era um irmão, ele ajudava todos. Não é? Porque é interessante isso também. A gente não sabe esses bastidores da guerra. Eu acho interessante a gente comentar, João, mas nós vamos falar isso depois do intervalo, tá certo? Desse bastidor da guerra. Okay. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.